Palmares, senhoritos e senhoritas. Eu sou o Baessa e estamos de volta aos Contos Inacabados. Saudações, aqui é o Torres e pode me chamar de Elrond agora. Agora oficialmente. Definitivamente. Salve a todos, aqui é o Eric Carvalho, do Rio de Janeiro. E felizmente vamos tentar acabar os contos inacabados, o que seria impossível. Que saco. É verdade. Muito bem, senhoritas e senhoritas. Quanto tempo que a gente não se fala no podcast e quanto tempo que a gente não se fala em Tolkien. É verdade. Porque o último episódio que a gente lançou sobre o universo Tolkien foi em julho, 20 de julho, O Desastre dos Campos de Lys. Muito bom, por sinal. Gosto muito deste episódio, mas hoje estamos aqui com uma figura ilustre, um homem fino, bilíngue, de família idônea. Ele pôs o Pierce em lugar nenhum. Eric Carvalho está aqui conosco para salvar o pior capítulo que nós já gravamos na história. Torres odeia Rohan. Do Tumba do Balim. Aparentemente, o crescimento de Rohan incomoda algumas pessoas. Exatamente, algumas. Vamos então ver se Rohan é nação ou não neste episódio. Mas primeiro, e-mails. Momento Palantir. Grima, traga-me a bola. Saudações, tumbintes e tumbintes. Sejam bem-vindos à leitura de e-mails e recados da paróquia do Tumba do Balim. Que saudade, quanto tempo que a gente não faz isso. Hoje estou eu aqui sozinho porque o Baessa está viajando para a cidade mitológica de Unai, Minas Gerais. Então eu estou aqui cumprindo a tabela para trazer entretenimento para vocês neste fim de ano. Bom, vocês já perceberam, né, que a gente já não grava no mesmo ritmo, já tem algum tempo, né, as coisas têm sido muito difíceis, assim, do meio do ano pra cá. É minha culpa, né, porque tem sido difícil lidar, tal, com horários. Eu tenho trabalhado muito, eu não tô, agora eu dou aula em escola e professor não tem tempo, vocês sabem como é que é, né, quem é da docência, quem traiu o movimento Estude Menos, sabe como é que é, né? E além disso tem a vida aqui em casa também, que tem as suas exigências, né? Que é difícil de conciliar isso tudo, mas a gente vai testando. Mas desde já eu não tô fazendo isso para justificar, mesmo porque muitos de vocês, a grande parte, quiçá todos vocês, porque nossos ouvintes são todos maravilhosos, vocês entendem isso. Então, eu peço desculpas, obviamente, pela diminuição do ritmo. Eu gostaria de poder produzir mais. Se eu pudesse, eu viveria disso. Baessa viveria disso. Mas a vida acontece, né? E a gente tem que render. Mas desde já, queria agradecer porque mesmo a gente diminuindo o ritmo, vocês não esquecem da gente, estão sempre mandando coisa no Instagram, estão sempre mandando um e-mail, estão sempre conversando com a gente, interagindo aí nas redes. Então, queria agradecer muito por isso também. Foi um ano bem atípico, um ano diferente. Foi um ano maravilhoso, vocês ajudaram muito a gente em tudo, né? Sempre muito interessados, mesmo a gente diminuindo o ritmo. A gente colocou, né, o Rapid, que a gente gosta muito do Rapid, Spotify Rapid, que a gente mostra, né, o nosso crescimento, e o Tumba continua crescendo, mesmo produzindo menos, né? Porque o que nos ajudou sempre foi vocês espalhando a palavra e tudo mais. Então eu queria agradecer por isso também, agradecer pelo ano de 2025. Vamos ajustar as coisas para 2026.
2026. Não vamos deixar aqui o Tumba, certo? Mas algumas coisas naturalmente vão mudar porque é difícil conciliar pelos motivos que eu já falei, né? Ano que vem a gente ainda deve produzir um episódio um pouquinho fora da curva, né? É um micro especialzinho que a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência enquanto leitores, a nossa experiência enquanto podcast. A gente vai fazer um resumo da vida. Quem quer saber sobre fofoca, sobre a vida? Levante a mão. Exatamente, nós vamos falar isso aí também. E o nosso famigerado Tumbadouro vem, é claro, eu espero o ano inteiro por isso. Parece que cada ano tá passando mais rápido, tá chegando no Tumbadouro mais rápido. Pois é, Tumbadouro 2026 já está armado e apontado na cara de vocês ouvintes, certo? Mais uma vez, muito obrigado por tudo, por todo o apoio. E hoje eu tenho uma unidade de e-mail aqui para ler. Lembrando, a gente gosta muito de e-mails. Manda e-mail, galera. Conta história, conta sua experiência com Tumba. Você que encontrou o Pedro Henrique nas ruas, se manifeste. A gente não sabe quem é você. A gente vai contar essa história no Tumbadouro. Mas, enfim, é uma coisa divertida que aconteceu esse dia, que o Pedro foi abordado na rua. E ele não sabia quem era. E ele não teve a decência de perguntar quem era. É isso, é porque a gente esquece que somos conhecidos. Vamos então, senhoritos. Se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, é curtinha, tá? Mas é divertida, é com coração. Pule para o minuto 10 minutos e 48 segundos do podcast. O e-mail de hoje é do Patrick Volman Soares. Ele é um grande comentador do Spotify, ele está em vários episódios totalmente avulsos, ele está fazendo uma leitura bem espaçada. E gente finíssima mandou um e-mail aqui chamado Obrigado. Saudações, queridos. É a primeira vez que lhes escrevo por e-mail. Gostaria de dizer que vocês fizeram parte de um ano muito desafiador para mim. Além das mudanças e dias caóticos no trabalho, a perca de minha bisavó, que Deus a tenha, descobrir seu podcast foi a melhor companhia que meus ouvidos tiveram em tempos. Minha história com Tolkien começou com os filmes quando eu tinha em torno de 4 a 5 anos de idade. Ver aquele mundo de magos, cavaleiros, dragões, que persona do Gollum, e tudo aquilo me encheu os olhos. Tive a oportunidade de ver o Retorno do Rei no cinema, mas perdi as últimas cenas devido à bexiga infantil que atacou bem na hora. Nossa, que dor! A mesma acabou salvando nossa viagem, visto que o último ônibus para nossa cidade vizinha estava prestes a sair, rindo de nervoso. Meus pais frustrados agradeceram meu apuro. Então olha aí, fala da bexiga aí. Depois, na adolescência, voltei a rever os filmes da saga. Posteriormente, voltei à prática de leitura através do Silmarillion. Saber que havia muito, muito mais por trás daquele mundo foi um deleite inexplicável. Se tornou meu livro favorito desde então. Li os demais da saga com contos adjacentes. Tenho alguns amigos que gostam dos filmes, livros, mas descobrir seu podcast com a vossa irreverência preciosa foi supimpa. Comecei a ouvir a leitura dos capítulos do Silmarillion e depois fui alterando entre todos os episódios. Todos magnânimos, Saga Crepúsculo, Tumbadouro, especiais, etc. Vocês são incríveis. A todos que compõem, compuseram e convidados mais que especiais. Meu saudoso obrigado. Contem comigo. Grato a todos. Patrick Volman Soares. Muito obrigado pela sua história, Patrick. Gostei muito, cara. A bexiga de criança, né? Sempre... salvando e trabalhando. Neste caso, salvou os pais. Eu estou em breve a descobrir sobre isso. Por enquanto, eu tenho que lidar com gorfos, né? Mas é isso. Patrick, muito obrigado pelo seu e-mail. Muito bom saber que ajudamos de alguma forma. Espero que continue conosco e que sejamos deleite para a sua vida por muitos anos mais, para você e para todos os ouvintes. Muito obrigado a você que acompanhou essa leitura de e-mails e fique conosco. Em breve vai ter fofoca sobre Gêmeos. Eu acho que eu nunca falei muito aqui especificamente, né, sobre o advento de André e Vinícius, né, como que tá sendo essas coisas com Clarice.
mas em parte porque é coisa pessoal, muitas vezes eu não me sinto tão à vontade assim, apesar da gente contar muita história pessoal aqui no Tumba, mas um dia virá. Um dia eu conto história porque a gente já tem história na escola, tem história de tudo quanto é história, o que não falta, história que nos move, e o nosso especial próximo que a gente quer fazer ele funcionar, vamos ver se vai dar certinho, vai ser inteiramente sobre histórias, como que as histórias movem a vida. Mas estou andando com os carros pela frente dos bois e é isso. Gostaria de deixar mais um abraço, meu muito obrigado, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos os nossos tumbintes. 2026 é nosso. Fiquem com Deus, forte abraço e vamos ao episódio dos carroceiros. Senhorito e senhorito, sejam bem-vindos. Que saudade que eu estava de falar sobre Tolkien. O que vocês têm a dizer? Como que vocês acham que seria melhor a gente começar este capítulo chatérrimo sobre os carroceiros? Esse nome é ruim, né? Que nome desgraçado, cara. Mas é isso, é o que eles... Eles eram carroceiros, ora, pois... Né? Eu acho legal que é um povo muito sofrido e tal, né? Que ficava lá. Mas carroceiro é o que sintetiza o que eles eram antes de qualquer coisa. Né? O que eles eram antes. O capítulo a rigor, ele é Cirion e Eorl e a amizade entre Gondor e Rohan, certo? Começando com os Homens do Norte e os carroceiros. Então aí você vê uma batalha de fudido, que é nesse caso aqui, que é tudo ali na meiuca entre Treva Mata e a Carrocha. Então, sabe aquele negócio que a gente fica tipo em 3 páginas no Hobbit? Olhe lá e nunca mais voltamos. É isso aí, é um capítulo inteiro, só pra isso. Porém, se você é uma pessoa que joga aquele jogo, né, o Lord of the Rings Online, o outro, né? Essa região você fica pra sempre ali também. Você não termina nunca aquilo. Né? Cara, eu sempre quis jogar esse jogo, eu nunca joguei. Pedro tentava puxar a gente, aí ele fez. Eu cheguei a baixar e não joguei. É divertidíssimo. Talvez pudéssemos até ficar zanzando por ali falando de Tolkien. O problema a gente poderia fazer uma live lá. Já pensou? Lá. Em loco. Seria em loco, na Terra-média. Porque ele ainda existe, ele ainda é funcional, certo? Não, eles abriram recentemente mapas de Mordor e tudo mais, e agora o mapa tá completo. Olha lá, cara. E é de graça esse jogo? É de graça, cara. É de graça. Tem as microtransações ali, né? Mas ele é de graça. Me espanta ele ser atual o suficiente pra permitir microtransações, porque o negócio é de antes. É de quando eu tava no ensino fundamental, porra. Cara, eu lembro que em um mesmo ano eu testei Perfect World e esse jogo. Eu lembro que eu baixei os dois, assim, joguei uma época, mas não fiquei em nenhum. Cara, eu tenho... Mas eu já abri o jogo. Eu tenho ele no computador, no outro computador de trabalho, mas assim, pra evitar o trabalho, mas eu só consigo jogar na semana do Natal. Então... É tipo essa nós. Semana, então. Essa semana é a oportunidade. É tipo nós. Exatamente. A gente consegue gravar no Natal. Vale a pena. Eu acho que é bom. Antes de mais nada, vamos falar sobre a nossa vergonha. É o seguinte. Eu fui chamar Eric, eu acho que entre junho e julho. Eu falei assim, Eric, esse capítulo aqui, chato pra caralho, eu tô precisando de alguém com conhecimento de história boa mesmo, e aí chega aqui e distrai a galera da chatice que é essa porra desses carroceiros. Você topa? Ele falou assim, topa. E nunca mais eu... Estamos em dezembro. Isso que eu ainda tive contato, acho que em outubro e novembro. Ou só novembro, múltiplas vezes, não lembro. Mas deu agora. Falei assim, Eric, é só no recesso, tá? É isso aí, do Natal. Não, nós nos falamos algumas vezes. Aqui o capítulo ficou, Rohan ficou. E os contos ficaram o quê? Inacabados. É verdade. Às vezes eu penso até que foi um erro, sabe? A gente tentar dar continuidade, porque eu acho que nada mais poético do que... É o que o Tolkien queria. Tolkien queria isso. Exato. Sim.
Porque eu terminar isso significa que eu nunca mais vou voltar a isso. Então não pode. Entendeu? É isso, tal qual com o meu pai. Mas tem os carroceiros, os fudidos. Eu posso fazer uma reclamação? Minha limitação, eu sou um cara muito limitado, assim, intelectualmente. Eu acho que eu tô ficando cada vez pior. A cada cabelo branco tá surgindo na minha cabeça de noites mal dormidas, eu tô ficando pior. Mas o que acontece? Quando me fala carroceiros, eu não sei se é a tradução. Mas eu volto pra Unai, cara. Que carroceiro, só imagina os carroceiros de Unai, que esse cara faz tudo, carrega um negócio, um saco de alimento, saco de droga, entendeu? Você quer carregar alguma coisa, esterco, vai lá, ó, contrato aqui, ó, carroceiro. Pô, quero levar um corpo, carroceiro, leva... Corpo, aquela cena do Monty Python, né, do cara, tragam seus mortos, e aí bota dentro de uma carroça, vai andando, assim. Pra mim, carroça é isso, cara. Eu não consigo... Pô, minha mãe tinha um carroceiro de confiança. Eu não consigo relacionar com carros romanos, por exemplo. Que também é não. o mais próximo que seria, né? Tipo, que a intenção, né, da tradução é essa, né? A biga. Uma biga. Nossa, fugiu da cabeça essa palavra. Não tava mais no meu vocabulário de alfabetizado em inglês. Porque seriam terríveis, né? Imagina você falar, aqui os homens do norte e os bigueiros. Bigodeiros. Os bigodeiros, sei lá. Bigodeiros. Muito melhor. De Belchior, né? Muito melhor. Belchior tá em alta, inclusive. Mas me distrai quando eu vejo carroceiro, eu imagino uns fudidos. Aí quando eu vejo eles dominando o poderoso sacrossanto Império Gondoriano, aí eu falo assim, que merda é essa, meu irmão? Desvaloriza Gondor, né? Desvaloriza, cara. É verdade. Tipo o Cruzeiro perder do Corinthians. Vamos lá, a gente colocar aí, ó. Tá vendo? Eu coloquei o dedo na ferida do Baez. Eu queria só ver a cara do Baez, vocês estão voltando. Não, mas aquele dia, vou falar pra você. Fiquei muito triste. Mas senti que não foi meu time que perdeu. Não, foi o Gabigol que perdeu. Foi Gabriel Barbosa, porque Gabigol é para amigos. Gabriel ele não é amigo do Cruzeiro, apesar de vai continuar no Cruzeiro. Lógico que vai, os maus sempre vencem. E desculpa ter passado essa bomba pra vocês. Tá? Você que mandou o Tite ainda, Eric. Mandou o Tite. Se o Tite não saísse, não tinha Felipe Luiz no meu time, pelo amor de Deus. Mas voltando a Tolkien, vamos lá. Porque vocês têm, eu descobri... Eu acho que o meu principal problema com esse capítulo, vou trazer a rodinha, não sei se vocês concordam. Eu acho que o meu motivo de desgostar tanto desse capítulo, e esse desgosto não é novo, eu tenho isso desde quando eu lia o Contos Inacabados lá na minha juventude, quase 20 anos atrás. Porque o meu ponto é, eu acho que eu leio esse capítulo errado. Este é um dos capítulos desse livro, não é o único, mas que ele faz necessário você ter o Senhor dos Anéis em mãos. Entendeu? Você lê lá os apêndices do Senhor dos Anéis, aí você vai lá, Conto dos Anos, Anais dos Reis e Governantes, que é quando fala essas bobajadas aí dos reis de Gondor, os carroceiros, eles aparecem lá, porque eu lembro da gente ficar bem incomodado isso quando a gente falou. E aí o que acontece? Quando você tá com essa leitura fresca, os nomes são menos empecilho. Aqui, anos depois, os nomes foram muito empecilho pra mim. Então é chato, aí fica assim, cara, Calimetá, velho, Halifirin, e carroceiro, entendeu? Então eu acho que esse é um capítulo de consulta, mais do que os outros, eu diria. Não sei se vocês concordam. Tem o Faramir, falando de nome. Esse é o mais fácil. Cara, mas a ideia, se a gente parar pra pensar, é que tem um eco aí no Senhor dos Anéis, dessa coisa dos transportes, de suprimentos e tudo mais assim, lá no finalzinho, cara, no Retorno do Rei, agora lembrando aqui, das casas de cura. Entendeu? Então, assim, tem uma importância dessa coisa, por exemplo, da onde vem as ervas que curam a galera toda lá, né? De onde, né, essas ervas que aliviam o tempero e tudo mais, enfim. É transportado pelos carroceiros, é uma tradição, na verdade, e tal, pipipipopopó. Então, acredito que, assim, Tolkien nunca escreve bases, assim, do nada, né? Ele sempre tem uma proposta, nem que seja na cabeça dele, para aquilo ali. Talvez, na cabeça dele, estava referenciar isso de alguma maneira no Senhor dos Anéis, no Retorno do Rei, na tradição e tudo mais, e meio que ficou
por isso mesmo, né? E a gente teimoso tá lendo os contos inacabados, tentando achar sentido nos contos que são inacabados. E é aí que dá o nosso problema. Mas, por exemplo, de onde viria Atlas se não fossem os carroceiros? Olha aí. Não é? A erva mais usada. It's a weed. Exatamente. Então. Erva Viu o que eu falei? Viu que eu falei dos carroceiros de Unai? Leva cimento, leva corpo, leva droga. Lixo. Tem ladrão, tem evangélico. tem corno. Tem Provavelmente foi um carroceiro que levou o Gabigol até lá pro clube. Tem Gabigol. Com certeza. Chegou lá de carroça. É assim. Mas inclusive, no final, quando eu digeri um pouquinho, me fez gostar um pouquinho mais do meu pai, né, nesse sentido. Porque, cara, é muito lore, entre aspas, gigante e imensas e douradas, muito lore inútil. Porque você sabe quais que são... Quantas vezes é mencionado, por exemplo, o Amon Anuar, que é o montezinho, a gente vai chegar lá, mas o montezinho lá onde estava enterrado o Elêndio, tem duas menções no Retorno do Rei. Quando o Gandalf tá levando o Pippin, e aí no comecinho ele fala, olha ali um monte e tal, que era onde atualmente, naquele trecho ali da história, tornou-se um farol, um dos faróis de Gondor. E depois, no final, eles mencionam esse também. Agora eu não vou lembrar exatamente o capítulo, eu acho que é quando o Théoden tá indo pra guerra. Menciona esse monte de novo. Então você vê, olha a quantidade densa de história que existe ali, que um juramento do Eorl, que salvou não sei o que, no contexto, parará, que pegou o Felaroth, que fez... o tanto de coisa pra meia linha de texto. Meia. Sacou? É escrevendo doutorado. Igualzinho. Sim. É igualzinho. Entendeu? Mas eu achei legal. Acho maneiro isso, mas enfim... tem seus percalços, a gente dorme um pouquinho. É porque tem um lance aí. Eu lembro desse capítulo. Cara, parece doideira que eu vou falar agora, mas na minha época de graduação, na primeira graduação em História, lá na UF, nos anos 2000 e alguma coisa, esse é um capítulo que rolou vários debates assim com o pessoal. Debate de... Não era nerd, né? Debate de café e tudo mais assim. Por quê? Porque o Tolkien constrói aqui uma relação de suzerania e vassalagem que não é dependente. E isso é muito peculiar. E aí é meio que o Tolkien... E a gente debatia essa coisa. Não, porque tem aqui uma coisa meio centro-periferia, suzerania e vassalagem, mas não é uma ritualização feudal tão típica. Como é que pode ser? E a gente, nerd de história, né? A gente ficava brincando com essas coisas, assim. E era um assunto que só interessava a gente, obviamente. E eu lembrei disso, né, até nas minhas notas aqui, quando eu estava pensando nesse capítulo, porque, de fato, a gente tem aqui a estrutura do que o Tolkien imaginava como Idade Média, né, na Terra-média em si, tá aqui. Só que ele meio que conserta algumas coisas. Então é meio que o Tolkien fazendo um retcon na história no que ele não gostava na história. Isso é maneiro. Mas vocês chegaram a uma conclusão de se ele usa alguma relação entre reinos, assim, histórica, não, de fato? Não, tem, com certeza tem. Se você parar pra pensar, por exemplo, se você pensa que a casa de Eorl, na verdade, ela tem... A gente sabe que o Tolkien imaginava os Rohirrim, né, que vieram se tornar, como os saxões, né? Certo. Que o Tolkien era muito fã e tudo mais. Só que saxões com cavalos, que não era muito comum. Porém, a estrutura social desses caras, como é descrita nesse capítulo dos Contos Inacabados, é a estrutura do que a gente chama de comitatus. Tá? O que é o comitatus? As sociedades germânicas, das quais os saxões, né, também se originaram, tinham como modelo
o Comitatus, que era o quê? Que eram grupos ligados, grupos de guerreiros, né? Eram sociedades guerreiras, ligadas à honra, lealdade e recompensas dadas pelos líderes por auxílio em batalhas e tudo mais. Que é exatamente o que acontece nesse capítulo. Exatamente isso. Então você tem ali um comitato se formando ali, bem estruturadinho e tal, que quando a gente fala na escola, né, na universidade, parece uma coisa meio assim, meio abstrata, mas aqui ele joga. Então é basicamente isso. É totalmente histórico isso. Você sabe uma referência histórica que eu encontrei aqui também? Aí eu trago ela aqui pra mesa pra gente discutir. Eu achei um comentário de uma pesquisadora chamada Miriam, o Riam com Y, né? Então, Miriam Libran Moreno. E ela compara os carroceiros, Deus os tenha, né? Mas no inglês os carroceiros são chamados de Wain Riders. Wain Riders. Essencialmente é andador de carroça, né? Carroceiro mesmo. Então, tipo assim, Wain Riders, ela compara eles com os Hunos. Então ela vê, tipo assim, vários elementos da briga dos carroceiros com os nortistas, né? Que eu também não gosto desse nome, mas tudo bem, nortista. Ela traça paralelos dos Hunos brigando com os Godos, entendeu? Então briga dos Hunos escravizando os Godos, etc, etc, etc. Interessante. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu tenho muita dificuldade com essa parte da história especificamente, principalmente se tratando de Godos, etc. Eu não lembro nada da escola, assim, nunca pesquisei a fundo, né? E a minha escola é 0, entendeu? Fica aí a minha crítica à minha escola também. Trabalhando em escola, toda a oportunidade que eu tenho de descer o cacete na minha escola, eu desço. Então fica... Tá errada a escola, tem que acabar a escola. Tá errada a escola, entendeu? Não tinha que ter, não. Não, brincadeira, eu preciso de emprego, gente, calma. Olha aí a gente incentivando o povo a estudar menos, mas vamos lá. Não, mas assim, tem total relação. Quando você fala dos godos, na verdade, todos esses povos germânicos tinham esse modelo, tá? Então, se você pode falar dos godos, ou dos hunos, dos saxões, dos francos, os ostrogodos, etc., todos esses povos seguiam esse modelo, principalmente esse modelo de comitatos, que é a base do que vai se tornar depois, né, o que a gente imagina como Idade Média. Esses povos germânicos, eles aos poucos vão formando reinos, e esses reinos germânicos se tornam reinos medievais, na medida que todos eles têm a tendência a querer serem os herdeiros do Império Romano, né? Então eles adotam os elementos do Império Romano do Ocidente que caiu para legitimar os seus reinos medievais. Então, a língua latina, né, o latim no caso, a religião, né, o cristianismo, todos esses elementos culturais, políticos vão sendo incorporados ao sistema germânico de guerra, do comitatus, da honra, da lealdade. E aí você tem a Idade Média nessa missa. Então, a gente não precisa ser especialista num povo, até como o Tolkien era, né? Como professor de literatura medieval, ele era especialista na literatura saxã, mas você não precisa ser especialista nesses povos germânicos para conseguir perceber que existem elementos medievalescos nesse capítulo de ponta a ponta. Tá? Seja essa formação dos reinos, seja Gondor, seja Rohan, ele está comprimindo na fantasia literária dele o que o Império Romano, na sua queda, ou os saxões, os francos, etc., demoraram alguns séculos para constituir. Então ele faz uma brincadeira de imaginação aí, e comprime isso, trabalhando numa ideia de igualdade. Aí sim já não existiria como um todo. Mas ele brinca com isso, né? É o Tolkien sendo muito nerd. Eu adoro quando o Tolkien tá sendo muito nerd, sabe? Não, sabe uma coisa que eu tinha esquecido, trazendo também pra rodinha? Carta 289, tá? Eu acho que essa aí a gente tem acesso, se eu não me engano, mas eu peguei a referência aqui na internet. O Tolkien já chegou a admitir que Treva Mata, no inglês Mirkwood, ele não tirou do nada. Né? Mirkwood é o quê? Ele vamos dizer em termos leves, vamos lá. Ele supostamente roubou
de um nome que eu não consigo pronunciar, Mirkwood, eu não sei falar em celta. Mas é uma floresta da qual origina essa palavra, Mirkwood, que era uma floresta que separava quem? Os godos e os hunos, geograficamente. Carta 289, quem quiser conferir ali, 1966. Muito legal. Gente, se a gente parar pra pensar, é dessa floresta germânica, e principalmente da Batalha de Teutoburgo, que é uma batalha constitutiva do povo germânico na história, né, com relação à Roma Antiga, que ele tira a ideia dos entes, né? Porque é ali que os romanos, no seu orgulho, não queriam admitir que perderam esses povos germânicos, esses guerreiros selvagens e tal, bárbaros. E eles voltam e dizem que, na verdade, pareciam que as árvores saíam dos seus lugares e atacaram a gente. Então, durante muito tempo, a desculpa era essa. Não, as árvores nos atacaram e tal. É assim que chamam agora? Assim. E aí, daí, Tolkien, pô, e se as árvores realmente tivessem atacado? Que legal. Que legal, isso é muito bom. Nascem os entes daí. Baessa, você quer pontuar alguma coisa? Não, eu tô só aqui admirando a história sendo escrita. É porque é legal, né? A gente fica pensando, às vezes, na história de forma muito abstrata, né? E aí, sei lá, períodos muito longos a gente concebe eles com uma frase, né? O Tolkien fazia isso de forma mais organizada, assim, né? E é engraçado o Eric falar que ele conserta a história na cabeça dele. Conserta, pô. Quero que meu livro seja mais maneiro que a história. É um cara muito audacioso. Ele é muito audacioso. Não, isso aqui tá meio zoado. Tudo quanto Shakespeare fala, nenhum homem pode me matar. Então, mas e se fosse uma mulher? Entendeu? É muito melhor. Pronto, ele vai escrever isso aí. Muito melhor, cara. O cara é um gênio, cara. Nossa, que saudade que eu tava de babar ovo. Para meu pai. Pai. Cara, o Tolkien tinha dessa, eu acho maravilhoso, na verdade, né? Recentemente, nas minhas pesquisas e tal, eu me deparei com muitas dessas modificações que o Tolkien faz na sua literatura como uma forma de, entre aspas, aí, claro, consertar a história. Porque, assim, todo mundo que trabalhou com história medieval e que escutar aqui esse episódio vai saber o que eu tô falando, que é um problema que a gente tem, que é a lacuna textual. O que é a lacuna textual? Quando a gente pega um manuscrito medieval para traduzir, existem lacunas, porque os textos não vêm completos. Tá? Então é muito comum basta uma página estragar que a gente perdeu uma parte do texto. E aí a gente fica feito um maluco procurando outras versões pra comparar, pra ver e tudo mais. O Tolkien tinha esse problema com o trabalho dele, né? Então ele tinha esses buracos. E o que ele fazia com esses buracos? Ele pegava esses buracos e recriava. É assim que nasce a Batalha de Maldon. É assim que nasce a história arturiana que ele começa a contar. É assim que nasce O Senhor dos Anéis. Né? Num exercício de pegar essas referências, esses buracos medievais e preenchê-los com a mente fantástica que o professor tinha. Né? E graças a Deus que ele fazia isso. E graças a Deus que ele fazia isso para a nossa alegria. Exatamente. Eu venho percebendo há algum tempo o quão maculada a minha visão acabou ficando por sempre assistir muitos filmes, por ter os filmes muito em mente, os filmes do Senhor dos Anéis, né? E tem uma coisa que ela fica nebulosa na minha cabeça, e ela voltou à tona agora nesse capítulo, que é o quão destruído, pós-apocalíptico quase, é o mundo na época do Senhor dos Anéis. A Terra-média como um todo no Senhor dos Anéis, cara, não tem ninguém. Quando eu vejo, tipo assim, nesse capítulo, eles falando sobre cidades, né, e ia falar, porque tinha cidades, e aí teve a praga, né, que era mencionado em vários pontos do livro, a Grande Peste, né, e quem morou nas cidades era menor, e a minha mente fica assim, tá, mas que cidade? Não tem espaço pra cidade, como assim? Mas não tinha cidade, o quê? Os hobbits? Tudo bem, lá tem 26 pessoas lá na comunidade, aí eles se lascam, morrem 12,
entendeu? Pronto, grande cataclismo. Mas era mais organizada, a coisa era mais estruturada. Então você vê, sei lá, a quantidade, o tamanho do exército dos carroceiros, por exemplo, etc, sabe? Uhum. Achei interessante isso. Não, isso é fantástico. E é por isso que eu sempre defendo, gente, você começar a sua leitura do mundo do Tolkien pela ordem da escrita mesmo do Tolkien, né? Do que foi publicado, na verdade, até como um todo. Vai ler o Hobbit, depois ler o Senhor dos Anéis, aí depois vai ler o Silmarillion. Porque se você ler o Silmarillion antes, ou tenta ler os Contos Inacabados, lá que vai ser uma doideira, e você ler o Senhor dos Anéis, você vai preencher algo que não está na mente daquelas pessoas que estão na história. Esse mundo em ruínas do Senhor dos Anéis, ele é proposital. Para você ter aquele sentimento de, olha, já existiram coisas muito antigas, eu não sei tudo como é, porque é a visão dos hobbits, né? Esse mundo grande. E eu quero lutar para saber mais sobre isso, para defender aquilo que outras pessoas defenderam, num passado que eu não sei quem é. O que foi, né? E se você lê o Silmarillion antes, você perde essa magia. É verdade. Né? Que é verdade. Uma referenciazinha que o Aragorn, por exemplo, gosta de jogar, né? Você já... Agora não, se você lê ali sem saber, né? Você já fala, cara, o que é isso que ele tá falando, né? Pô, interessante, mas aí a história já andou, e aí você... É interessante porque, tipo assim, depois da jornada que nós tivemos, né? Então, tipo assim, Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion, Contos Inacabados. A gente lê essas coisas, como eu falei, lore, entre aspas, inútil, né? E volta pro mundo segundo a perspectiva dos Hobbits, o mundo se torna insuportavelmente pesado pra eles. É uma loucura quando você vê, tipo assim, por onde eles estão andando. Então é claro que é uma ruína, é vazio, porque você está vendo sob o ponto de vista deles. É genial, cara, quando você volta, né? Volta pra lá e você vê que tá tudo lá. Enriquece muito, sabe, essa jornada. Por isso que eu gosto muito de falar e morrerei sobre essa colina, que a Senhor dos Anéis é um livro que você relê. Você vai, faz a jornada todinha, volta e lê de novo, volta e lê de novo. Hobbit, volta e lê de novo. É excelente, cara. Sim. E é interessante, né? Porque eu fico sempre pensando na coisa dos hobbits serem pequenos, né? Eles são pequenos, obviamente, fisicamente, mas simbolicamente também eles são pequenos. Você pode pensar que são mentes pequenas, né? Compreendendo um mundo que é muito grande. Então, essa coisa também sempre volta na minha cabeça. E é muito interessante. E é verdade. O que você fala é verdade. Eu ouso dizer que o Senhor dos Anéis é melhor na releitura. Porque a primeira vez que você lê, você tá indo, né? Talvez quando você relê, aí você já vai ter alguns elementos na sua cabeça, a coisa vai se tornando muito mais interessante. Porque sei, jornada... né? Vai da experiência de cada um, né? Mas a jornada te transformou, é isso, né? A jornada te transformou, né, cara? É isso. E o Tolkien fala isso pra gente, a gente não acredita. Aí depois a gente termina de ler e a gente tem que dar o braço a torcer. É verdade. Eu tava certo. Ele tava certo. Entendeu? E eu acho fantástico isso. E a gente parar a pensar, essas referências todas, tem tantas camadas ali, né? Nesse capítulo mesmo, tem tantas camadas que a gente passa despercebido, camadas históricas, camadas linguísticas, principalmente, que é a base do Tolkien, né? Mas também camadas do Senhor dos Anéis, que quando a gente retorna ao Senhor dos Anéis depois de ler esse capítulo, e a gente relê, por exemplo, As Duas Torres, que é onde se passa a maior parte desse território que a gente tá aqui, né? Que é o Rohan, a gente fica, caramba, então é daqui que vem essa tradição, é daqui que vem isso aqui, entende? E essa costura é interessante. Em algum momento você pode até se perguntar, cara, mas por que o Théoden respondeu tão rapidamente ao chamado? Você pode pensar isso, né? Afinal, onde estava Gondor? Isso. Quando o Folho Ocidental caiu? Onde está? Eu quero saber, Peter Jackson. Caralho. Isso eu quero saber, com tensão horrível, forjada. A força. Cara, mas é isso, assim, o capítulo ele se divide. Você pode falar antes de Eorl e depois de Eorl, né? É muito difícil falar, mas é isso. Antes de Eorl,
É carroceiro, é briga, não sei o que, não sei o que. Eu acho que é mais uma ambientação do contexto de guerra generalizada na qual Gondor se encontrava, tendo problema com invasões do povo do leste, gente que vinha do sul, etc, etc, etc. Né? E por que isso foi uma necessidade de um amigo, um brother. E aí encontraram em Earl. E aí que você explica o Senhor dos Anéis, né? Isso aí tá reverberando no Senhor dos Anéis, tá reverberando na lealdade, tá reverberando justamente que não é onde, quando normalmente Gondor vai sentir a pressão da luta, Rohan vai responder o chamado e vai atender aquilo de maneira épica e tudo mais. Eu acho fantástico, né? A história pro Tolkien, e a história da Terra-média, no caso pro Tolkien, ela é como eu gosto, enquanto historiador, de ver a história, né? Eu sempre costumo dizer para meus alunos que a história não se repete, mas ela rima. Uhum. Né? E é essa rima que ocorre proposital na literatura do Tolkien. Tem esse momento da formação de Rohan em uma batalha de necessidade de Gondor. Isso vai se repetir na grande batalha da Terceira Era. Isso. Sob o contexto de fim do mundo, né? Eles cavalgaram no início do mundo e justo na minha vez tem que ser no fim do mundo. Né? Quando me chamam, quando tem que ser eu, é pronto, o mundo tá acabando. Merda. Mas é isso, né? A gente não tem que reclamar disso, a gente tem que decidir o que fazer, né? Exatamente. Com o tempo que nos é dado. É sensacional. Olha. Porque você entende, por exemplo, o que se passa na cabeça do Théoden quando fala que ele é grande entre os antepassados. Não sentirei vergonha entre os meus antepassados, porque levei o meu povo ao fim do mundo e meu povo sobreviveu, teoricamente. Né? A coisa ainda estava acontecendo, mas né, ele tinha essa sensação que tipo, foi útil. Muito bom. É como eu falei, engrandece muito. Mais um argumento do porquê que isso é legal de você fazer, ler esse capítulo especificamente pós Senhor dos Anéis. Quando você estiver ali nos apêndices, entende quem que é o Earl. Ou talvez, né, até talvez o Tumba fazer um guia de leitura do Senhor dos Anéis e puxando, olha, nesse capítulo talvez seja bom recorrer ao Contos Inacabados. Não existe isso já, será? O quê? A gente fez um pouco com coisas que estavam mais frescas na cabeça. Se você voltar, tem muita coisa lá. Caraca, é muito capítulo. Mas tem muita coisa que a gente falava, isso aqui tá no Contos Inacabados. O próximo capítulo, inclusive, tá na minha mira. Já tem uns 5 anos ou mais. Você tá aqui, ó, na minha mira, que é a Demanda de Erebor, que eu amo esse capítulo de coração, entendeu? Esse a gente fala lá que eu lembro muito bem. Né? Quem tiver saco pra voltar nos primeiros episódios horríveis do Tom, vai ser agraciado aí com referência. Mas a gente fala de forma solta, né? Solta. Talvez não, fazer intencional. uma organização disso. Leia lá. Mas não, eu só consegui organizar o que tava fresco na minha cabeça, porque tem quase 10 anos que eu não li o Contos Inacabados, entendeu? Esse é um grande problema, porque a gente foi gravando enquanto tava lendo. Então a gente dependia disso daí, sacou? É difícil. Quando a gente voltar pro Hobbit, daqui uns anos, vamos voltar mais 6 anos aí de leitura, pronto. Sim, a gente faça isso. Talvez o Hobbit é interessante, né? O Hobbit Anotado tem esse caminho, né? Anotado tem esse caminho. O Atlas da Terra-média. Não, o Atlas é mais geral, né? É mais pé no chão. Não pega uma janela temporal tão grande. Ou pega, não lembro. O Atlas pega uma janela temporal enorme. Enorme, isso. Eu gosto muito dele. Tem um aluno meu que tem, velho, 11 anos. O menino chega aqui. 11 anos? Ok, professor, aqui, ó, que eu comprei aqui, ó. Pá! Eu falo assim, porra, jacaré, tu bebeu água pra caralho. Aí eu falo assim, caralho, tu gosta? Eu falo assim, professor, já li umas 2 vezes assim, eu achei legal, olha aqui que mostra, parará, só que eu não tenho tempo de falar com os meninos, porque eu tenho 30 crianças pra atender, aí morre na praia. Os meninos resenha. Mas vai lá, vai. A criança tem de vida o tempo que você não lê o Contos Inacabados. É ridículo. Isso acontece. Ridículo. O Eric, teve uma vez que eu fui falar com eles, eu ia dar um contexto do porquê que era importante inglês. Eu sou professor de inglês, né, lá na escola. E eu falei assim, por que é interessante e tal num contexto do
turismo, né? Aí eu falo assim, por exemplo, galera, e era uma turma de quarto ano, eu falo assim, vocês têm que ver, olha o que aconteceu na minha época. Vocês lembram quando teve a Copa no Brasil, e aí a gente fez não sei o que, aí eu olhei pras carinhas deles e eu falei assim, caralho, nenhum de vocês era nascido, cara, no máximo vocês tinham 1 aninho. Exatamente. Eu olhei, eu fiquei escandalizado, falei assim, não. Você não lembra do choque de cultura, né? Deles falando? Eu digo mais, antes de vocês nascerem, o Brasil era campeão. Exatamente, a culpa é de vocês. A culpa é de vocês, entendeu? Quando eu tinha idade de vocês, o Brasil ganhava tudo. Agora que vocês têm... Né, na minha vez, pronto. Entendeu? Na minha vez de poder arcar com churrasco. Isso, não vai. Não vai. Mas gostaria de tristeza, que talvez as pessoas não tenham essa informação ainda. O quê? Dos 3 primeiros jogos do Brasil na Copa do ano que vem, um será no sábado, mas todos serão de noite. Então você não terá folga. A não ser que você trabalhe de noite. Isso é muito triste. Então, saudações aí pra quem trabalha de noite aí, agraciados. E aí fica aqui o nosso protesto contra quem faz esse calendário de jogos. Pois quem que fez isso? Betfair, velho. Tudo é bet. Tudo é bet. Entendeu? É isso aqui. Mas, tem um negócio. Eu tô com muita saudade do clima de Copa do Mundo. Acho que a gente também. Falou isso antes, né? A gente já viveu uma Copa do Mundo aqui no Tumba. Já tem tanto tempo que a gente tá se arrastando. Viveu de 2018? 2022, né? 22. É verdade, 18 não. Caraca, uma Copa só. Uma Copa. Olha, você vê, a gente pode medir agora em Copas do Mundo. É melhor, porque é mais espaçado, né? A gente... Inclusive, aqui na Toca Rio de Janeiro, a gente vai fazer uma brincadeira pro ano que vem, tipo de gincanazinha, com a Copa de Arda. Então, durante a Copa do Mundo, a gente vai nos organizarmos em seleções dos povos livres da Terra-média. Eu acho digno, mas vocês vão jogar? A gente vai fazer uma atividadezinha gincanesca, por assim dizer, relacionadas à Copa do Mundo. Bom, mas vai ser... Vocês têm já os povos definidos ou vai ser... Temos até camisa feita. Você representa quem? Os hobbits? Então, a gente tá escolhendo... eu não peguei dos hobbits, eu queria pegar dos hobbits, mas o nosso designer aqui fez a camisa muito parecida com o Fluminense e eu me recusei. Pô, ontem eu vi o Brasília Vôlei perder de 3-0 pro Fluminense. Feminino, do vôlei feminino. Fica aí. Se recusa também. E aí você ficou com quem? Eu peguei Gondor. Gondor, olha aí. Pronto, onde estava Gondor? Onde estava Gondor? Em Gondor. Mas e aí, se Gondor estiver perdendo e acender uma fogueira, o time de Rohan pode entrar em campo? Tem que ver essa regra aí, Se dá pra fazer transferência no meio da Copa, né? Tem que ter uns contextos, assim, bons, entendeu? Chegar os barcos, reforço de última hora. Tem que ver a regra, porque vai que, por exemplo, Eorl, ele nasceu aonde? Ele é de qual origem, de fato? Verdade. Ele pode jogar por qual seleção? Vai ter que ter uma confederação. Vai ter que ter um VAR Tolkien. Um Valar. Meu Deus. Varla. Caralho, olha aí, ó. Pronto, já pode usar. Tem muito potencial isso aí. Tem muito, imagina, tem um VAR lá e acontece. Como é que você faz isso? Você tem que parar o jogo e olhar para as estrelas. Isso. Para as estrelas. Sim. Porque você olha para onde? Para Varda. Isso, Varda. Olha aí. Olha. Você olha pra Varda. Caralho. Não, ó, combina com alguma menina aí da Toca, ela ir toda vestida de Varda, vestida de estrelas, porque ela é o Varda. Estamos chamando o VAR aqui pra conferir. É minha Varda, sim. Minha Varda. Pronto. Foi pênalti, vai embora. Caralho, velho. Eu tava muito animado pra Copa do Mundo, agora estou muito mais animado para essa Copa. Copa da Toca. Muito melhor, fica os meus abraços. Isso vai ser transmitido, não, né? Cara, não tem como, né? Mas assim, a gente vai tentar fazer pelo menos a tabelação das coisas. Grava pelo menos a Varda. A Varda. A Varda. Pô, gostaria de ir ao Rio de Janeiro só para... Venha. Será muito bem recebido aqui, querido. Vamos pra Eorl. O nosso cavaleiro que enrola a língua. Enrola a língua. A crônica dele é bem simples até, né? Fala assim, tô com problema, pois Rohan responderá. E é isso. Essa é a história. Não, mas assim, vale lembrar que a situação continua sendo bem parecida
Gondor, a Terceira Era, aquela coisa do regente que chama o cara e tal, né? E aí volta aquela ideia. Eorl, ele representa de fato aquela ideia do rei germânico do Comitatus, que ele junta grupos por meio da honra, das alianças, tudo mais. Só que qual é a construção tolkieniana diferenciada aí que ele conserta aí? Numa relação de sucerania e vassalagem, para quem não tá ligado nas aulas de história medieval na escola, né? O sucerano, ele está sempre por cima, o vassalo responde a ele, né? Não é o caso aqui. A relação entre Gondor e o que virá a ser Rohan, né? Rohan, é uma relação de iguais, é uma aliança de iguais, tá? Não há uma submissão. No reino animal. Exato. Porém, né, não é uma submissão direta como se esperaria na Idade Média como um todo. Tá? Porém, eu acho legal que há o que aí? Algo que é muito tolkieniano, que é o juramento solene. Existia na relação de sucerania e vassalagem uma parada chamada rito de homenagem, ritual de homenagem, que é justamente quando o sucerano e o vassalo firmavam esse pacto, e é até a morte, porque isso era mediado pela igreja e tudo mais. Então a igreja tinha o papel de mediar o ritual de homenagem entre o sucerano e o vassalo. Aqui não tem uma estrutura como a da igreja, porém, não sei se vocês repararam nesse subtexto. Vamos falar. Exatamente, eles fazem um juramento por Ilúvatar. Então ocupa esse papel sagrado aí do juramento medieval, né, casando a cultura romana que Gondor herda de uma maneira muito interessante na mentalidade tolkieniana, e o comitatus germânico representado em Rohan. Então Tolkien tá pegando a Idade Média, a história, e tá misturando ali, criando a sua fantasia. E, a partir daí, Eorl, né, vai criar-se como meio que um mito fundador dos Rohirrim, né? Juntando os valores germânicos de lealdade, de honra, mas também, aí puxando uma sardinha pro meu lado céltico, né? Tem o lance do juramento sobre a sacralidade da terra. Porque a terra que ele recebe é uma terra sagrada. Tem o lance aí da tradição e tudo mais que ele tem que defender. Então, eu acho que é o momento onde você tem essas camadas sendo colocadas ali. Gondor, né? Essa romanidade passando por meio de um juramento de sucerania e vassalagem a Rohan algumas tradições. E é isso. E eu acho fantástico como Tolkien brinca com a história, que ele brinca e brinca, né? Excelente. Toda a parte dos dois, né, interessante. Tipo assim, tem a relação, bom, do Eorl socorrendo o Cirion, mas também, logo depois, tem isso que o Eric tava falando, no juramento ele fala assim, escuta, mas essa obrigação que nós estamos impondo é mútua. Então é eu quando você precisar e é você quando eu precisar. Entendeu? Então ele já coloca isso. E eu gosto muito que o Cirion, principalmente, ele pronuncia o juramento no susto. Tem algum ponto do capítulo que ele fala assim, eu não parei pra pensar nessas coisas porque eu fiz o juramento aqui no repente, entendeu? Mas deu certo. Isso é mais pro final do capítulo que... Quando o Eorl vai embora, aí ele fala assim, escuta, muito obrigado, valeu, tamo junto, muito bonzidade da sua parte, tá bom? Agora eu tô indo porque eu tenho que organizar a casa, entendeu? Tem que puxar a galera, nós tem que estabelecer, tem que pensar que estrutura, infraestrutura, que aqui não é desorganizado não, entendeu? Aqui não. Então, infraestrutura em primeiro lugar, e parará, vamos pensar aqui. E tem fulano pra cuidar, tem esses aqui que nos odeiam, tem esses aqui que estão pensando em nos odiar, tem essa galera aqui que a gente tem que matar porque ainda tá difícil, tá dando trabalho, tem esse aqui que pode invadir, parará. Aí o Cirion fala assim, caralho, eu deveria ter te dado era mais terra. Entendeu? Mas eu não pensei nessas, né, em te recompensar por bom serviço. Então vai assim mesmo e a gente a gente compra uma coxinha aí de aniversário aí um pro outro, faz umas coisas extra aí, não ditas no nosso juramento, né? Mas em se tratando de amizade mesmo. Mas eu gosto disso, e ele menciona isso explicitamente, fala assim, o juramento que eu pensei foi bom, mas ele foi na emoção. E é isso. Aí fala, em nome de Pátria, Filhos, Espírito, e pô, e solta, e aí, acabou. Gosto muito, acho legal essa parte.
E é legal assim, parar pra pensar, né? Que ele vai na emoção, beleza. E o juramento nunca é quebrado, então tudo bem, né? A galera era do bem, né? Imagina se se pra galera que não era legal. Uhum. E aí entra... Bom, mas eu acho que é o próprio Quirion que desfaz o juramento anterior, que era do Isildur, que tem um capítulo só pra esse, que é bem legal. Que eu achei safadeza, mas eu entendo do porquê existir. E o Tolkien é tão precavido que o Tolkien já responde a nossa pergunta antes dela ser feita. Bem no finalzinho, que acho que é o próprio Quirion que fala assim: ô caralho, esse ponto aqui do juramento, onde o Isildur, o Elendil estava enterrado, ele marcava certinho a metade do reino. Mas eu acabei de dar uma metade pro Matuto lá, o Serjão Berranteiro. Então, não tem razão de ficar aqui. E aí ele leva os restos mortais, ele leva de volta pra Minas Tirith, né? Pra ele ficar lá nos salões. Mas eu achei interessante isso. E aí o Tolkien responde e fala assim, eu não lembro a terminologia exata que ele fala, mas ele fala alguma coisa do tipo assim... tipo assim, Gondor... Tudo bem que Gondor já tinha perdido vários dos seus territórios antes, mas Gondor ainda reivindicava posse sobre esses territórios. Por exemplo, Minas Morgul. Já tinha perdido Minas Morgul, né? E aquela altura. Mas nem por isso aquele ponto específico tinha deixado de ser o centro do reino. Não sei se eu me fiz entender. Não, é isso. No finalzinho, inclusive, que ele fala, né, que tá aqui com o texto, que Quirion removeu o túmulo de Elendil, pois julgava que a tradição de Isildur estava agora anulada. O local sagrado não ficava mais no ponto central do Reino do Sul, e sim na fronteira de outro reino. E ademais, as palavras, enquanto durar o reino, referiam-se ao reino tal como era quando Isildur falara, agora inspecionar seus limites e defini-los. Ou seja, ele não quebrou totalmente, porque era até enquanto o reino durar, só que não tinha mais aquele reino. Então, estava anulado, contratualmente falando. Então, assim, o Tolkien não dá o ponto sem o nó. Né? Porque, vamos pensar aqui, se tem uma coisa que a gente sabe que não pode acontecer nas histórias do Tolkien, é um juramento ser quebrado. Porque se um juramento é quebrado, desastres acontecem. Não é? E para que isso aconteça aqui nesse momento, ele tem que dar essa volta para falar, não quebrou aquele juramento, porque na verdade existia essa cláusula aqui que o juramento ia até tal coisa. Pronto, acabou. Então ele é muito legalista nesse ponto aqui. E até o texto, ele trabalha numa lógica meio de crônica medieval também, que o Tolkien era muito especialista, né? Não era pouco. Então ele tem essa volta para explicar isso. Então a gente não fica desamparado. Não é que nem um juramento que se quebra e você condena a galera a virar meio zumbi pro resto da vida até você cumprir o seu juramento. Né? Não é isso. O juramento pôde ser quebrado, porque na verdade ele estava anulado pelas suas próprias, né, causas. Então, assim, olha aí. Muito bom. Caraca. Tá vendo? Cara, achou uma brecha na própria história. No juramento. Que ele mesmo... Eu tenho certeza que o Tolkien não pensou nisso quando criou o juramento lá atrás. Não. Ele achou uma brecha no que já estava... Assim, caralho, como é que eu resolvo isso sem reescrever tudo de novo? Ah, achei. Pronto. Ele era até meio... É safado, cara. É safado. Tem anos que eu falo isso, as pessoas não acreditam. Falam assim, você tá falando mal do seu pai. Falam assim, aqui, ó. Não. Entendeu? Mas tem isso, né? Gondor era um reino sem rei. Reino sem rei. Exatamente, já nessa época, né? Então, já assim, nessa época. Então, vamos lá, né? E... O Quirion é o 12º regente, né? Eu não vou saber. A linhagem já tinha sido quebrada já há muitas gerações. E aí começa a brincadeira, né, do Tolkien, né, com o próprio texto, também linguisticamente, né, porque esse mito fundador Rohirrim é interessante também nesse ponto, né, se a gente parar pra pensar que é necessário que tenha esse mito fundador nesse momento para explicar o que vai acontecer na Guerra do Anel. Então há uma referência direta aí, sem contar as próprias brincadeiras, né, linguísticas aí. Eorl é o nome do povo que vai se tornar a ser Rohirrim, né, os Eothered. É isso? Que é uma brincadeira linguística tolkieniana, né? Eothered é basicamente a galera do cavalo. A galera do cavalo.
É basicamente isso. Galera do chapéu. Que é interessante, né? Que é fundado com uma grande cavalgada. Então tem toda essa brincadeira. Eles deviam se divertir muito, né? Sim. Sem contar outras coisas que passam, até mesmo para muitos especialistas do Tolkien, que se focam muito na questão saxã, na linguística saxã. E aí, por exemplo, eles fazem um juramento lá em Amon Anawir, não é isso? Isso. A palavra, né? Que é o monte... Monte da Admiração. Da admiração, né? Mas é interessante a gente pensar que Anawir, no caso, né? Se a gente for pegar o galês medieval, né? Significa algo como limite selvagem. Então, seria o que define a civilização, o ponto que define a civilização. Então, seria basicamente como a fronteira da civilização com a barbárie. Ofenderam então secretamente os caras, porque ali virou, não virou? Ali virou quase fronteira entre Gondor e Rohan. Exatamente, mas um lugar de disputa, porque se a gente parar pra pensar, é justamente aquele lugar que precisou de ajuda justamente por ataques de selvagens. É verdade. Sim. Então, existe uma brincadeira linguística do Tolkien aí, que tá nessa camada do galês medieval, que é muito parecido com o Sindarin. Na verdade, o Sindarin é baseado no galês medieval, né? E isso é desesperador em alguns casos para mim, justamente porque algumas palavras têm um outro sentido completamente diferente. Né? Então, por exemplo, Amon, que é o morro, monte e tudo mais, vem da corruptela de Avon, que é rio, geralmente divisa. O Tolkien usa os montes como divisas na Terra-média, assim como os galeses medievais usavam os rios como divisa. Né? Então, quando você tem essa questão da divisa com a barbárie, no galês, você traduzindo, né? E você traduz isso também no Sindarin, em algo assim como monte, né, e tal, é uma brincadeira. É uma brincadeira do Tolkien. E que se perde, ninguém liga pra isso. Não é óbvio, não é escancarado. Ele brinca porque ele gosta. Se ele... Eu acho que ele devia achar o suficiente ele mesmo saber disso. Sim. Não precisava que as pessoas... Tá certo ele. Basta pra mim. Tô escrevendo pra me divertir. E é isso. Se as pessoas gostarem, beleza. Se não... Não, e são essas microcharadas que eu fico imaginando que talvez o professor ficasse assim, será que alguém vai pegar? Ele com o cachimbo dele, ninguém vai pegar. Né? E tal. Eu muito imagino o Tolkien fazendo ele lá naquela Rabbit Room, lá no Eagle and Child, né? No Bird and a Baby. Lá, com o cachimbinho dele, com a galera lá assim, eu botei isso no meu texto, ninguém vai entender. Vai ser engraçadíssimo. Eu fico imaginando isso. Porque mexendo nas mãos, né? Tal qual. são essas camadas medievais que esse capítulo do Contos Inacabados tem de sobra que eu tinha falado. Então, são várias camadas de medievalidade aqui, de medievalismos, no caso, que o Tolkien tem aqui, e que esse texto, desprezado por muitos, presentes, desprezado, traz pra gente, serve de estudo pra gente ver esses mundos medievais que estavam na cabeça do Tolkien e ele colocava no seu texto e que dão esse ar de profundidade, que é uma coisa que o Tom Shippey, né, que é um dos maiores, se não o maior Tolkienista vivo, né, um dos maiores, disse muito bem sempre, né? O que dá pra gente esse peso da obra do Tolkien é essa camada de profundidade que existe justamente porque ele coloca essas camadas medievais ali no meio, linguísticas, textuais, de sociedade, e que dão pra gente aquela ar de, poderia ter sido assim as coisas. Poderia. Não é? Então, aqui a gente tem, só nesse texto, a gente tem juramento ritualizado, uma sucedânea e vassalagem. Você tem comitato germânico, né? Você tem a própria lógica, né, de linhagem aqui, a ideia de uma memória histórica de genealogias, ligando a terra a um povo específico, né? É concedida, né, Calenardon, né, para Jorhiren, né? Você tem todo esse mito fundador da sacralidade da terra jogada ali. Então, você tem tantas camadas de coisas que a gente vê nos textos medievais nesse texto dos Contos Inacabados que ele é tão rico. E a gente só consegue ver isso lendo, debatendo ele, eu acho.
É isso mesmo. Cara, que excelente. Muito bom. Olha, mudou. Eu considero-me satisfeito. É um bom capítulo. Com ressalvas. Mas é um bom capítulo. É o que eu falei. Eu acho que ele se torna grandioso se você ler com contexto, entendeu? Porque realmente é muito difícil, cara. Ó, pra você ter noção, não sei se isso acontece com vocês, mas eu tenho algum bloqueio. E isso não é de hoje, tá? Eu percebi que não dá pra lutar contra esse inimigo agora, tá? Mas eu tenho um bloqueio há anos pra entender quando é que começam os regentes. Eu esqueço, eu já li 3 vezes só esse ano, cara. Porque mesmo no Contos Inacabados aborda um pouquinho, mas às vezes eu tenho que procurar no Tolkien Gateway pra lembrar. E eu tenho uma dificuldade muito grande em entender por que começa. De novo, entra um pouquinho de visão poluída dos filmes. Os filmes, pra condensar isso rápido, falam assim, morreu Isildur, acabou, né? E não é o que ocorre. Né? Então tem séculos, quiçá milênios aí ainda rolando, né? Mas basicamente eu não lembro se era por conta da praga, da peste, enfim, mas chega um ponto que tá sem herdeiro, né? E, no sul, e aí entram os regentes, que é primo de para lá. Porque tem um lance, vocês nunca pararam pra pensar que talvez tem um lance meio sebastianista nesse lance das regências, assim. Vamos lá, vocês lembram? Dom Sebastião, rei português, que foi enfrentar os mouros e nunca mais voltou, e aí, por conta disso, a tradição portuguesa não coroava seus reis, né? Porque estavam sempre esperando o retorno do rei. Não é? O sebastianismo tem isso na tradição portuguesa. Tem um ar também desse messianismo monárquico na própria história do rei Arthur, né, dos ingleses, né, o rei que vai voltar tal, e que guarda a terra. Então eu acho que o Tolkien pega desse ponto aí, e eu sempre, claro, nós como brasileiros temos também essa tradição portuguesa muito na nossa história, eu sempre peguei muito disso e li como essa questão. Dom Sebastião que vai pro meio da batalha de Alcácer Quibir contra os mouros e some. E a partir daí, o que a gente faz? Aí, enfim, o caos se instaura na Terra, etc, etc. E é o que acontece, né? Quando você tem ali os regentes, né? Um rei também audacioso até demais, inconsequente, né? Vai atrás lá de enfrentar coisas espectrais e nunca mais volta, né? Solta. E com isso a linhagem de Elendil é praticamente extinta, né? É extinta, no caso. E fica essa coisa, né? Esperando o retorno do rei. Olha. Tá vendo? Todos os caminhos levam a Minas Gerais, né, cara? É impressionante. É impressionante. Estou muito agraciado. Cara, é interessante que o Torres, eu acho que passa muito por essa experiência de às vezes não gostar de um capítulo, às vezes não gostar de um poema, às vezes não gostar de um fragmento do texto, mas quando a gente traz pra cá e discute, a coisa se transforma, assim. E acho que o Eric falou isso, né? Esse texto, ele se engrandece com a discussão, com a elaboração a respeito, e aí você vai viajando até na história real da coisa, com os paralelos, aí você vai tentar se colocar dentro da imaginação do Tolkien, o que ele estava pensando, que caminho que ele gostaria que seguisse, assim, e isso que eu acho que engrandece todo o texto do Tolkien, né? Então, por isso que o Tolkien é vivo até hoje, né? Meu pai. Por conta disso. Porque você lê no seu quarto sozinho, você pode fazer suas elucubrações ali, chegar a algum lugar, mas quando você discute, quando você expõe e ouve, é que a coisa se transforma. Mas fazendo uma vírgula metalinguística aqui também, porque isso é um assunto específico que eu quero muito abordar aqui no Tumba um dia, né? Com o tempo e tudo mais. A gente já tá com sem tempo pro que nós somos contratualmente obrigados a apresentar. Imagina o extra, né? Mas tipo assim, mas essa é a razão de ser do Tumba, entendeu? O Tumba, tudo bem, a gente pode ficar meses aí
difícil, tudo mais, a leitura, às vezes morosa, às vezes parará, mas, cara, debater isso é uma coisa que eu não troco por nada, dou graças a Deus por isso, porque eu acho sensacional, cara. Entendeu? Tipo assim, a gente poder voltar nisso daqui e olhar com um novo olhar, tudo mais. Pra mim é essa a razão de ser. E eu acho que, tipo assim, se eu ainda faço isso daqui, entendeu? Que é difícil, que é penoso, que é um hobby, que demanda tempo e tudo mais, é por conta disso. E é porque isso beneficia a mim, a vocês e aos ouvintes. Entendeu? A gente sai pessoas melhores disso. Então eu acho que é isso. E vamos lá, não é só sobre Tolkien, não. Entendeu? Às vezes a gente sai com vontade de ler outras coisas e tudo mais. É bom que faça isso sobre qualquer coisa, cara. Seu aluno tem 11 anos, né? Tá começando, às vezes, a vida... Quer ouvir o Tumba, eu quero proibir ele. Fala assim, não escute, ainda não, muito cedo. Não, mas... Afinal, vai que você escuta o Tumba e vai querer, sei lá, ler Game of Thrones, que é um erro. Pelo amor de Deus, aí vem pai fazer esse degenerado aqui, ó, falando aqui, ó. Tá, Aqui. Mas pessoa... Às vezes você pega uma pessoa que tá no início, às vezes, da vida acadêmica, digamos, da vida escolar, você já coloca uma fagulha de interesse em história, né? Uma fagulha de pensamento crítico, porque você começa a pensar certas coisas. Mas você pega uma pessoa que às vezes tá, né? Já tem toda uma vivência aí, mas que nunca se interessou por isso e que faltava às vezes um incentivo, faltava às vezes um gancho que ela vai pegar aqui pra seguir, né? Em estudos maiores, apesar da gente ter a campanha do Estude Menos, eu acredito que a gente faz um papel até que importante para as pessoas estudarem mais, inclusive, porque para você entender isso aqui, você tem que ter um mínimo de conhecimento básico de história para poder extrapolar as coisas, né? Mas é isso, e eu acho, até acrescentando na sua vírgula, né? Eu acho tão fascinante que o Tumba conseguiu reunir uma galera tão foda, né? Que eu acho que a gente conseguiu conversar e discutir com os maiores tolkienistas do Brasil, né? Com certeza que engrandecem capítulos chatérrimos. Cara, pode tornar isso aqui uma coisa que construtiva. Sim. Como é que pode, né, cara? Mágica, é isso. Tamo junto. Mas era a tradição, assim, acho que a gente nem chegou a falar, né? Mas é que, periodicamente, o rei tinha que ir lá, tinha que levar o filho quando atingisse a maturidade, né? Pra falar sobre as responsabilidades de rei, né? E é essa a tradição que é destituída a partir do Cirion, né? Sim, né? É o Isildur também, né? É um trechinho curto, mas bem legal, assim, dessa questão. De honra, tudo firmado na honra, em paz sobre o firmamento, que não sei o quê. Entendeu? Mas é só um contexto geral do que a gente viu. Se você está confuso pelo reconhecimento instantâneo do Eorl, que é meu comentário cretino extremamente sucinto, mas se você fica confuso com aquilo por um momento, já vem a resposta. Essa é a tradição do Isildur. Mas eu nunca parei pra pensar, enquanto eu tava lendo esse capítulo, realmente eu me assustei. Falei assim, caralho, mas era desconhecido pros homens o túmulo do Elendil? Considerou-se que o Elendil não teve túmulo, por exemplo? O Elendil, eu acho que existe registros, não vou lembrar em qual apêndice, onde que ele morre triturado. Sim. Pelo Sauron, né? O Sauron cai em cima e pô. E o Gil-galad morre torrado. E aí bota a lança dele lá, e aquele é o lugar do Gil-galad, o melhor elfo que já existiu em todos os momentos da história. É isso. Né? Mas achei interessante isso, essa questão aí deles terem dúvida. Nossa, então aqui que ele foi enterrado. Cara, não sei o quê. Tem a parte do trecho aqui, né, que eu tinha até separado aqui, onde questionou então Cirion. Então isto é um túmulo? Mas qual grande homem de outrora jaz aqui? Não leste as letras? Perguntou Cirion. Lias, respondeu o príncipe, e por isso me espanto, pois as letras são Ando e Lamp, mas não há túmulo para Elendil, nem homem algum desde os dias dele atreveu-se a usar esse nome. Entretanto, este é seu túmulo,
assegurou Quirion. E dele vem a admiração que reside nesta colina e na floresta abaixo. Né? Então o túmulo foi mantido em segredo por ordem de Isildur, pois ele disse, aqui fica o ponto central do Reino Sul. E aqui há de permanecer o memorial de Elendil, o fiel, aos cuidados do Valar, enquanto durar o reino. E é isso que eu ando, enquanto durar o reino. Que aí que é o pulo do gato. Aqui é o pulo do gato. Aqui a gente interpreta freestyle a lei. É assim. E como você precisa ter a sacralidade da terra, precisa que o túmulo esteja lá, né? Pra ter aquele negócio tão simples. A gente transfere o túmulo para o território gondoriano e pronto. Resolveu o problema. Acabou. É isso aí. Parece bobeira isso que eu tô falando, mas assim, aí um comentário carioca. Tá? A cidade do Rio de Janeiro, historicamente falando, foi fundada por um maluco chamado Estácio de Sá. Certo. Ok? Estácio de Sá veio pra cá expulsar os franceses numa grande guerra entre grupos indígenas e grupos europeus ali e tudo mais. Estácio de Sá morre nessa guerra. Tá? Ele morre com uma flechada no olho. Tá? Beleza? Daí que vem a tradição de flecha perdida e de furação de olho no Rio de Janeiro. Mas enfim. A partir daí, Estácio de Sá é enterrado no Morro do Castelo, onde tinha a fortaleza. E ali é o marco da cidade do Rio de Janeiro, onde nasceu a cidade do Rio de Janeiro. Só que nos anos 20 a galera resolveu detonar o morro, explodir o morro. Ok? Explodiu o morro. Pá! O que a gente vai fazer? Mas a gente não pode explodir com o Estácio de Sá lá. Porque a cidade nasceu aqui. A cidade vai perder o marco inicial, a cidade vai deixar de nascer. O que a gente faz? Simples. Pegaram o túmulo dele, pegaram o marco inicial, a pedra portuguesa, com o marco inicial do Rio de Janeiro, transferiram para um outro bairro, ali próximo onde é o Maracanã, criou-se uma igreja para isso, onde está lá hoje o marco da cidade do Rio de Janeiro, e o túmulo de Estácio de Sá. E detonou-se o morro. Então o lance é, a tradição, que é medieval até, né, diz que você precisa conservar o marco da terra. Se você transfere aquele marco, que é um túmulo, para outro lugar, tá valendo. Tá beleza. E é exatamente isso que o Tolkien fez aqui na história. Né? Você transfere o túmulo do Elendil, assim como se transferiu o túmulo de Estácio de Sá, e tá valendo. A cidade não deixa de existir. Assim como o reino de Gondor não vai deixar de existir. Tolkien se inspirou no Rio de Janeiro. Mas, olha, se tem uma parada que assim, a gente não erra nunca é falar que isso aqui é inspirado no Brasil. É impressionante. 100%. Tudo isso aqui, ó. Imagina o Tolkien assim, eu vou fazer isso aqui em homenagem ao Brasil. Estácio de Sá aqui, ó. Grande Estácio de Sá. Tanto que tem flechado no olho, a torta e a direita. Flechada envenenada no olho. Quem disse que a flechada do Estácio de Sá não foi envenenada? Pronto. Boromir. Né? Como se precisasse de veneno, né? Exatamente. Uma flechada no olho. Isso é uma coincidência. Essas flechadas no Tolkien acontecem. Boromir tomou tantas flechadas quanto possível. É verdade. Assim como o Estácio de Sá também tomou flechada. E, coincidentemente, o patrono da cidade do Rio de Janeiro também, né? Que é São Sebastião. São Sebastião, tá vendo? Então é isso. Fez o sinal errado, tomou flechada no morro. E é isso aí. Senhoritos e senhoritas, eis no apagar das luzes de 2025, mais um episódio de Tumba do Balim. Gostaria de agradecer pelo seu carinho de sempre, nosso ouvinte aqui nos acompanhando, à torta e à direito, entendeu? É triste porque os episódios semanais viraram quinzenais, viraram mensais e agora viraram a Deus dará, né? Mas tá dando certo, uma hora vem. Vai dar tudo certo aqui os episódios. Espero que esta nossa jornada pelos contos inacabados acabe e leve deleite para todos vocês. Que isso aqui esteja sendo tão produtivo, tão divertido para vocês como é para a gente. Mandar aqui um salve gigantesco por salvar este capítulo, lavar a nossa alma. Não errei nem um minuto em ter a confiança de que você nos ajudaria nisso. Um abraço para Eric Carvalho. Você quer deixar um salve, algum aviso pra galera, alguma coisa? Eu queria agradecer sempre estar aqui na presença, né, de tão ilustre companhia que são vocês aqui do Tumba, sempre trazendo o melhor da informação tolkieniana para nós outros, no Brasil todo, e no universo também.
Eu gostaria também de, assim, chamar todo mundo para participar das suas tocas, né, da Sociedade de Tolkien. Sim. Procure sua toca. Se você estiver pela região do Rio de Janeiro, toca_RJ nas redes. E é isso. O que precisarem de mim sempre, estou aqui para falar de Tolkien e dar uma meia dúzia de besteiras que eu gosto de falar. Tamo junto, é isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E saiba que a tumba está sempre aberta para receber. Senhoritos e senhoritas, se você quer contribuir aqui com Tumba do Balim, a gente tem produzido num ritmo um pouco, tudo mais, mas fala assim, não, eu quero contribuir por episódio, me dê episódio, eu contribuo. Tudo bem, é ótimo, ajuda muita gente. O Tumba tem curso, você sabe, então a gente pede sempre pelo Pix do Tumba, tumbadobalim@gmail.com. Uma coisa que estamos saudosos, tá? E-mails. Mande e-mail pra gente também, tá? Se você quer mandar comentários, se você quer reclamar do Cruzeiro junto com a gente, pode mandar também, tá? Se você quer comentário de episódio antigo, assim, vocês lembram, quer cobrar coisa, assim, vocês lembram quando vocês disseram isso? Então é mentira. Tem gente que às vezes faz isso nos comentários do Spotify. Eu falo de rir. Eu falo assim, cara, eu não lembro, desculpa, não dá. Mandam que são claramente atores. São claramente atores, entendeu? Mentira não, nunca contém mentira aqui nesse coisa, nunca provaram nada contra mim. Mas se você quer mandar os seus comentários, chega junto no e-mail do Tumba, tumbadobalim@gmail.com. Tem comentário no Spotify, pode deixar, à torta e à direita, a gente vê tudo, né? E tamo junto. Vamos agora para os comentários cretinos, extremamente sucintos, sobre Dicirion e Eor e a amizade entre Gondor e Rohan, com Eric Carvalho. O meu comentário cretino é muito simples. Eu acho que é uma amizade por interesses. É basicamente isso. Entendeu? O Rohan foi lá pra quê? Pra tomar flechadinha? Não. Porque queria uma terrinha. Então é basicamente isso. Então, esse é o meu comentário cretino. E a verdade é o seguinte: se você tá com problema, é só seguir o povo do cavalo e vai. Verdade. Segue o povo do cavalo e vai. Eu vou atribuir isso aos meus problemas brasileiros. Diga-me, eu vou deixar você pro último. Vai lá. Por mim, gostaria de dizer o seguinte: que eu num mar ali de distração e pega criança e pega menino e não sei o que, e e não sei o que, muito difícil, e Halifirin, e Amonawar, e Kalenadron, e é rei, e morre, e é carroça, e não sei o que. Uma coisa me distraiu muito mais que as demais, e eu não consigo não dar uma risadinha de agora para todo sempre. Que é na hora que o Kirion chama o Eorl, né? Aí ele fala assim, dá uma olhada nessa urna aqui no meio. Tá lá bem no centro. Tá ligado aqui? Aqui é o centro do reino. Lê aí, rapaz. Aí o Earl dá uma lida assim, fazendo. Caralho. Lambe, ando lambe. E aí, parece que tem uma pausa assim, de uma risadinha, sabe? Dele assim, fala assim, caralho. Foda-se, meu irmão. Que cara esquisito, hein? Cara esquisito. Moleque, ele me trouxe aqui nesse morro aqui pra quê? Cara, eu fiquei incomodado, mas agora só dou a risadinha lembrando dos lambilambes. Vocês lembram dessa cultura do lambilambe? Lambilambe ainda tem. Tem? Mas ele é chamado assim? Eu nunca vi ninguém chamar. Não, eu acho que agora é outro nome. Faça sua foto da rodoviária. Lambilambe é da rodoviária. Não sei. Lambilambe é os papel colado, né? Papel colado? Como assim? Porque você era o papel que você lambia pra colar nas paredes da cidade, né? Não, isso sim. Hoje em dia tem os stickers. Mas eu sei. Tá falando do lambi-lambi de praça, que o cara tinha uma máquina de fotografia na época. Isso. Não, isso aí não tô falando. Ele tirava a sua foto e aí ele tinha que lamber pra poder... Exato. Nunca vi ninguém lambendo, mas como minha mãe chamava de lambi-lambi, eu falo assim, não, é lambi-lambi. Aí pronto, aí eu sempre chamo de lambi-lambi. Vai lá no lambi-lambi fazer sua foto 3x4. Pra documento, Então, hoje em dia a gente não faz mais isso, hoje em dia já... já digital, né? Já vai, né? Uma tristeza. Tá lá preso. É por isso que a gente não ganha a Copa do Mundo. Exatamente. Lá. Olha só, se a gente voltasse à burocracia desgraçada de ter que dar voltas e voltas e voltas pra resolver treta do Detran,
Ah lá. Nem tem mais. Eu tenho Nem tem mais Detran, gente. Eu tenho uma história muito desgraçada com o Detran. Eu posso fazer esse Vai, desabafo? faça. O que acontece? Eu fui renovar minha carteira de motorista, a primeira vez que eu renovei ela foi em 2020. E aí, isso já estava vencida há muitos anos, mas aí eu não andava de carro. Então, pra mim era inútil. Eu tinha permissão na época. Aí eu fui renovar. Fui em 2020 e renovei. Um mês depois, os desgraçados votam a lei de que estendeu a 10 anos. Entendeu? Sim. Aí, pronto. Aí eu falei assim, puta que pariu. Mas eu já tinha feito a renovação. Então eu tive que renovar naturalmente em 2025. Cheguei lá pra renovar, eu lutando, tararará. Um belo de um dia renovei. Tô lá ouvindo rádio, vi que um mês depois... o Detran tava querendo fazer, é um negócio que eu não sei se vai pra frente, porque eu acho que é meio, eu não sei, eu acho muito abstrato pra eles resolverem isso, mas eles estavam falando sobre, sei lá, a renovação ser automática. Sim, se você não tiver nenhuma infração, né? Se você não tiver nenhuma infração, eu falo assim, desgraçados, como é que pode, cara? Um mês aí implementa. Eu tive gêmeos. Um mês depois, os caras implementam o negócio de recesso. Fala assim, não, agora o pai pode ter mais recesso, tá? Esse negócio de você... É verdade. É verdade. Cara, eu queria... trucidar todas as pessoas do Congresso, vai ver. Assim, é uma parada que tá tramitando tem muito tempo, existe muita má vontade política em torno disso, porque só tem demônio naquele lugar. É verdade. Né? Mas, porque, porra, vai, um mês, é um mínimo, né? A vida do carroceiro é muito difícil. É muito difícil, cara, mas é isso. Então, saiba que se eu fizer alguma coisa, um mês depois eles estão implantando o benefício. Esse é o meu então faça mais coisas, tu. Faça mais coisas. Vai. Ajude o Brasil. Ajude o Brasil. A culpa é sua, tu. A culpa é minha, que não faz mais coisas. Na verdade, o Torres é quem tá ajudando o Brasil, porque se não é o Torres, o Brasil não é pra frente. Exatamente, cara. Olha pra você ver. Isso é verdade. Eu sou o Joseph Klimber do Brasil. Joseph Klimber do Brasil. Cara, mas a gente se coloca muito no centro das coisas. Eu ontem tava lá no jogo do Brasil. Certo a gente. Aí o Brasil estava... O segundo set do jogo, o Brasil abriu 5-0. Aí eu tava... numa cadeira, que tava sentada a Carol, e a Camila tava na outra cadeira. A Carol tinha saído, né? E essas pessoas... Aí eu falei... são amigas nossas. Aí eu falei, não, vou sentar aqui do lado da Camila. Quando eu sentei do lado da Camila, o Fluminense não fez 7-5? Falei, a culpa é minha de ter mudado de cadeira, deixa eu voltar. Voltei pro Brasília. Ah lá, eu falei, caraca. Eu tenho uma parada dessa também, assim, tem que mudar de cadeira e tal. Eu tenho também. Aconteceu várias vezes nesse ano comigo, assim. O ano passado eu fui responsável por várias vitórias do Cruzeiro também, porque se eu publicamente aparecesse com a camisa do Cruzeiro e alguém notasse no dia do jogo, o Cruzeiro ganhava. Todos os dias que eu não fiz isso, o Cruzeiro perdeu. Foi lamentável. Foi culpa minha. Esse ano eu me desprendi dessa tradição, né? Deu no que deu. Fui Kyrion esse ano. Fui Kyrion. Não é tão eu assim. Vai, meu irmão, passa por mim. Aí, pronto. O meu comentário cretino passa por isso, porque, né? Agora, toda vez que quebro tradições, vou passar a usar essa nomenclatura, né? Fui Kyrion, Kyrieleison. Isso é complicado, porque você vai confundir. Confundir completamente, mas é isso, a gente não tá aqui pra eu estou aqui para confundir. Sangrar. É isso. Cara, eu fiquei pensando também, né? Eu fiquei pensando várias coisas. Você vai falar que Kyrie, aí você fala assim pra você mesmo, você tem piedade de você mesmo, né, cara? Kyrie, é verdade. Aí as pessoas do lado. Não, esse é o jeitinho dele, É meu jeito. Lá vem ele. Não deixa. Eu fiquei pensando, né? Os caras aboliram carroças, né? Agora só usam os cavalos mesmo, né? Pode ser um assim, né? Quem aboliu carroças? Rohan. Claro boicote aos carroceiros de Gondor. Aos carroceiros, é isso. O Eric falou, sigam os como é que ele falou? Os caras do cavalo. A galera do cavalo. A galera do cavalo. Mas se tiver com carroça... Aí não siga, não. Aí desvia. Aí não siga, não, porque ali tem corpo, ou droga, ou cimento. Ou todos eles juntos. Ou todos eles juntos. O mesmo saco.
E se chama Décio, o carroceiro, né? Décio. Vocês acharam aí, ó, tem um cara, o empreiteiro aqui, roubou 5 kg de cimento. Vocês vêem um cara com 5 kg de cimento nas costas, sabe que o nome dele é Décio.